Se você nunca declarou um imposto de renda ou já declarou, mas ainda tem dúvidas sobre o processo, esse vídeo é para você. Eu vou fazer aqui um passo a passo da declaração normal, com os meus dados mesmo, só para você ter certeza do que você tem que preencher em cada campo. Vou começar aqui fazendo o download do programa no site da Receita Federal. Eu estou gravando isso aqui antes de estar disponível o programa de 2020, então eu vou baixar o de 2019 mesmo. Eu estou usando um MacBook, então eu tenho que clicar aqui em Outros, Mac, e aí o programa vai ser baixado no seu computador. Depois que você baixar e instalar tudo direitinho e abrir o aplicativo, vai aparecer uma tela mais ou menos como essa daqui, que te dá três opções: criar nova declaração, importar dados ou importar declaração pré-preenchida. O ideal para quem tem a declaração do ano anterior é importar os dados, porque fica muito mais fácil preencher. Como eu estou fazendo aqui um passo a passo com você, eu vou começar do zero, criar nova declaração. Aí aqui já aparecem alguns dados que você precisa preencher desde o começo, né? Na declaração de ajuste anual, que é o que você vai fazer agora, você coloca o seu CPF e o seu nome. No momento que você coloca os seus dados, o programa da Receita já fala sobre a opção pela tributação, que você pode fazer a sua declaração completa ou simplificada. Ele diz aqui que já faz o cálculo do que vale mais a pena para você e aí no final você decide. Você precisa ter em mãos todos os documentos que o programa da Receita vai pedir para você preencher. Então tenha o seu CPF, título de eleitor, enfim, os documentos pessoais, os da sua residência também, todos os dados em mãos e os seus informes de rendimento de todas as empresas que você trabalhou no ano passado e do banco e da corretora de investimentos também, se for o caso. Também vai precisar do documento do seu cônjuge, o CPF, e de todos os seus dependentes. É o primeiro ano que todos os dependentes de todas as idades vão precisar ter um número de CPF cadastrado lá no programa da declaração de imposto de renda. Caso você vá fazer a declaração completa, você também precisa ter em mãos os documentos referentes às suas despesas com médicos, serviços de saúde no geral e com educação. Então, os documentos, eles têm que conter o CNPJ da instituição que te forneceu aquele serviço ou o CPF do médico, por exemplo. Nas despesas de educação também, você precisa ter todos os dados completos, seja de escola dos seus filhos, seja de algum curso que você tenha feito. Importante lembrar também que nem todo curso entra como dedutível, você precisa olhar lá no site da Receita o que entra e o que não entra. Por fim, você também precisa lembrar que esse ano não vai ser mais possível deduzir despesas com empregados domésticos. Até ano passado, isso era permitido. Depois de colocar seus dados pessoais, vai aparecer uma tela de identificação do contribuinte. É só você clicar aqui no primeiro campo, identificação do contribuinte. Aqui você já coloca o seu nome completo, data de nascimento, título de eleitor, como eu falei, você precisa ter em mãos, e outros dados como seu endereço e ocupação. Então eu vou preencher aqui. Na hora de preencher a ocupação, você vai ter que vir aqui, ver qual é a natureza da sua ocupação primeiro. No meu caso aqui, empregado de empresa do setor privado. E depois a sua ocupação principal, né? Tem a ver com a sua profissão de fato. Também aparecem várias opções aqui. No meu caso, é profissional de letras, artes, comunicação e religiosos aqui, jornalista e repórter. Preenchidos os seus dados pessoais, você vai para a segunda parte, que é aqui de dependentes e alimentandos. Aqui eu não tenho nada para preencher, mas é o que eu falei. Esse ano você vai precisar colocar o CPF de todos eles, aí você cadastra aqui nessa segunda abinha e faz normalmente a sua declaração. Na ficha alimentandos, você deve declarar aquelas pessoas que recebem pensão alimentícia por decisão judicial. Então é importante você entender que não pode incluir a mesma pessoa como dependente e como alimentando ao mesmo tempo. Você pode colocar as despesas com essa pensão nesse campo só se tiver uma decisão judicial relacionada a ela. Então um pai que paga pensão para o filho ou uma pessoa que paga para o ex-cônjuge, por exemplo, sem acordo na justiça, não pode usar esse campo aqui para abater os valores da declaração. A próxima parte aqui já são os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Aqui você já usa o informe de rendimento enviado pela sua empresa e preenche os dados com tudo que está aqui. Vai ter tudo aqui. Aí dentro dessa parte você clica aqui em novo. Se tiver mais de um, você vai ter que fazer isso mais de uma vez, tá? Aí você consulta no informe o CNPJ da fonte pagadora, coloca o nome da forma que está no informe, os rendimentos recebidos
a contribuição previdenciária, se houver, o imposto de renda retido na fonte, você também encontra tudo isso especificado aqui, 13º salário e o imposto de renda retido na fonte sobre o 13º salário. Feito isso, você já vai para a próxima parte, que é rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física no exterior. Se você tiver também, isso aqui não é obrigatório, nem todo mundo tem que preencher isso. Em alguns casos, no seu informe de rendimentos da empresa também vai constar alguns rendimentos isentos e não tributáveis. Aí você entra nessa sexta abinha aqui e coloca, dependendo do tipo de rendimento. Tudo vai estar escrito aqui no seu informe, aí você seleciona e coloca o valor referente a esse rendimento. Se você recebeu uma herança em 2019, você também declara aqui em rendimentos isentos e não tributáveis transferências patrimoniais. Mas cuidado que se essa herança ainda estiver, o processo de inventário, né, ainda estiver em andamento, você deve declarar essa parte aqui no espólio, né? Aí, enfim, você coloca a identificação, o nome e o endereço aqui nessa parte de espólio. Também é aqui que você declara, por exemplo, dividendos recebidos de investimentos. Mas eu não vou passar por isso agora, porque a gente vai fazer um vídeo só sobre a declaração de investimentos no imposto de renda, que vai estar aqui linkado aqui em cima, se você estiver assistindo no YouTube. Aliás, se inscreve no canal para você receber uma notificação quando esse vídeo entrar no ar. Continuando aqui, em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva, também vão ter alguns itens que vão estar no seu informe de rendimento. Então aqui, por exemplo, juros sobre capital próprio, participação nos lucros ou resultados da sua empresa, enfim. Aí você coloca aqui de acordo com o que está no seu comprovante. De novo, o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e o valor. Uma coisa que é importante falar é que você não precisa clicar em salvar conforme você vai preenchendo, tá? Você coloca, dá um ok e já vai estar tudo lá, você pode ir para o próximo, se você voltar vai estar tudo preenchido. Aqui na ficha Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica Imposto com Exigibilidade Suspensa, é uma ficha bastante específica para inserir valores cuja tributação ainda esteja em decisão no Poder Judiciário, né? Então é um campo bastante específico, que é um imposto que a Justiça ainda está decidindo como é que vai ficar. Então esses números não vão impactar no seu imposto a pagar ou na restituição, é meramente informativa mesmo. Aí pulando aqui para rendimentos recebidos acumuladamente, essa ficha aqui serve para declarar valores recebidos de uma só vez com atraso. Então são valores que você deveria ter recebido ao longo dos anos, mas recebeu tudo ao mesmo tempo por algum motivo em específico. Por exemplo, se você entrou na justiça contra uma empresa, num processo trabalhista, enfim. Então aqui só entra o que for tributável dentro desse tipo de rendimento. Se você tiver recebido valores que sejam em parte não tributáveis, você tem que declarar essa parte na ficha aqui de rendimentos isentos e só o que for tributável nessa ficha dos rendimentos recebidos acumuladamente ou RRA. A próxima ficha aqui de imposto pago / retido, ela é quase toda preenchida automaticamente pelo programa gerador. Você só vai preencher essa primeira parte aqui, esse 01, imposto complementar, se você recolher o imposto complementar, que é um recolhimento facultativo, normalmente usado por quem recebe de mais de uma fonte pagadora, se você trabalha e recebe INSS, por exemplo. Aqui esse campo 2 é muito usado por quem mora no exterior e tem valores que podem ser compensados no Brasil, por exemplo. Pagamentos efetuados é a ficha para quem está fazendo a declaração completa e quer inserir valores dedutíveis do imposto de renda, né? Aquela coisa, cursos, plano de previdência PGBL, enfim, ele vai entrar aqui, você coloca novo e escolhe o que você quer colocar aqui em pagamentos efetuados, né? Aqui, ó, instrução no Brasil, um curso feito no Brasil, aí médicos, dentistas, tudo entra aqui em pagamentos efetuados se você estiver fazendo a declaração completa. Em doações, entram valores doados ou bens doados. Se você doou um carro ou um imóvel, por exemplo, você vem aqui, procura, né? Que tipo de doação que você fez, por exemplo, doações em espécie, coloca o CPF, o nome do donatário e o valor que você pagou a essa pessoa.
Aí agora eu vou pular algumas partes aqui, porque como eu falei, eu não vou declarar tudo nessa declaração, é uma coisa mais simples mesmo, e vou direto para a parte de bens e direitos, que é onde você declara tudo que você tem numa conta corrente num banco, por exemplo, ou seus bens, como casas, carro, enfim. Tudo isso entra aqui em bens e direitos. Então você vai aqui em código, escolhe o que você quer declarar. Por exemplo, um depósito bancário em conta corrente no país, tá? Aí você coloca a localização, já vem Brasil, claro, o CNPJ do banco e a discriminação. Na discriminação você escreve conta corrente no banco tal, tem que ficar bem claro mesmo, porque se alguma coisa acontecer na receita, eles vão poder checar e vai ser mais fácil para você. Essa ficha aqui de doações a partidos políticos e candidatos é para declarar eventuais doações mesmo, e importações é para quem recolheu carnê-leão, ou teve ganho de capital ou com a venda de algum bem, ou recebeu aluguel por algum imóvel, por exemplo, ou até atividades rurais, né? Também entra aqui. Se você preencheu, né, programas diferentes, você vai importar os programas usados para cada um desses fins aqui nessa parte de importações. Depois que você declarou todos os seus bens e direitos, você já pode ver aqui embaixo, no finalzinho da tela, a opção pela tributação que faz mais sentido para você. O próprio programa da Receita já calcula quanto você vai receber de restituição se você fizer a declaração simplificada ou a completa, ou o imposto a pagar também. Aí você define o que te pagar a melhor restituição ou o que tiver menos impostos a pagar no final. Depois, é só ir verificar pendências. Se tiver tudo certo, é só enviar a declaração e voltar aqui no ano que vem. Se não tiver tudo certo, você clica no que ele estiver avisando aqui, que ele já te leva para a aba que você precisa corrigir alguma informação. Ficou tudo claro? Se você tiver dúvidas, pode deixar aqui nos comentários ou entrar no site do Infomoney, que tem um guia completo da declaração de imposto de renda. Se você for declarar investimentos, também assiste ao nosso outro vídeo, que tem uma explicação bem completa aqui mesmo no canal. Então, até a próxima!